boliviana, uma típica porta solar. Ali está o símbolo do Deus Sol em cima, e você tem 3 pedras sagradas. E as rochas na praia Futamigaura. Isso aqui fica no Japão. Uma seria o pai, a outra a mãe e o sol. E em cima de tudo você tem o portal do casal divino, a porta solar que leva para dentro. Também em Futamigaura você tem os sapos de bronze, que também são uma forma da divindade, porque é uma forma de panteísmo. Deus está em tudo. E você tem os sapos, naturalmente, no Egito. Então, essas religiões não estão mortas, elas estão vivas, estão bem. Aqui você tem a porta solar alada de Sendang. Assim, o hinduísmo, a antiga religião, as religiões orientais, todas elas têm as portas solares de Babilônia. Agora, quem você esperaria, se você fosse o sumo sacerdote de Babilônia no nosso tempo, que fosse associado com as portas solares hoje em dia? Se a Bíblia está correta, você não esperaria que o papado tivesse a mesma coisa? No jubileu, João Paulo II abençoa a porta sagrada no dia do Ano Novo. Onde na Bíblia você lê acerca de uma porta sagrada? Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, entrai por mim. Mas aqui você tem esse símbolo num sentido completamente diferente. Por falar nisso, cada incrustação pagã está bem aqui, nesta roupa que ele está usando. Bem, o papado também alega que tem as chaves, e ele chama essas chaves de Pedro. Lá em Babilônia, elas pertenciam ao Deus Leão, as chaves para o céu e para o inferno. Você se lembra que ele disse que a decisão do Papa é mais importante e que Deus tem que obedecê-la? Pois é, esse sistema é que determina se você vai para o céu ou se você está perdido, e não Deus. Agora, aqui você tem outro símbolo do Deus Leão, ali na frente, em tempos antigos. Então, as chaves são o símbolo do leão. Vejam que cajado interessante que este leão está usando. Todas essas divindades antigas carregavam esse tipo de cajado, porque o cone do pinheiro era o símbolo da fertilidade. Agora, havia rituais para que essas pessoas se tornassem sumos sacerdotes. Elas eram consideradas uma reencarnação, como que uma reencarnação de Faraó, de Osíris, e, portanto, elas eram consideradas representantes de Osíris sob a forma de Horus na terra. Nas culturas antigas, eram carregados, normalmente num tamborete como este. Você também tinha leques, que consistiam de penas. Podiam ser penas de pavão, e o olho na pena do pavão é o olho da sabedoria, da divindade que eles adoravam. Ou poderia ser penas de avestruz, porque a pena é associada com um pássaro, que na análise final vem da fênix. Mas eu vou falar sobre isso em outra hora. Agora, esse aqui é do Papa, e aqui você tem o Papa Pio, ainda sendo carregado desta mesma forma, exatamente como nos tempos pagãos, com as chaves gêmeas que vinham de Babilônia. Os sinais manuais que estão sendo usados aqui são muito interessantes, porque eles são todos símbolos da adoração ao Deus Sol. Os sinais manuais que eles usam, tudo é meticulosamente praticado, porque tudo tem um significado em termos da adoração ao Sol. Há a coroa tríplice, e que também vem do paganismo. É com ela que o Papa é coroado. Aqui, a coroa está sendo trazida. Ali estão as duas caudas gêmeas, os cardeais deitados enquanto isso ocorre. Nós temos um interlúdio musical. É tudo muito agradável. Aqui você pode ver a ordenação de novos bispos e cardeais. Vejam que eles estão deitados, exatamente como nos tempos pagãos. Aqui você tem a tiara tríplice. O deus pagão usava a tiara tríplice 1800 anos antes de Cristo. E aqui você tem a tiara com chifres do deus alado dos assírios. Aqui você tem a coroa tríplice em Krishna, que é do hinduísmo. Portanto, a coroa tríplice é um símbolo da antiga religião de Babilônia.
E ali você tem o touro alado, também com uma coroa tríplice que vem dos tempos assírios, dos tempos babilônios. Então, aquele que usa a coroa tríplice agora é o sumo sacerdote das antigas divindades. Aqui está a tiara do Papa VI, as 6 serpentes abaixo da pirâmide oculta nesta aqui. Agora, vamos ver o que se pode saber sobre a adoração à mãe e à criança, Maria e o menino Jesus. Este símbolo é exatamente o mesmo que você tem no paganismo. E é interessante que você tem a Madonna negra e você tem a Madonna branca. Você tem o Jesus negro e o Jesus branco. Agora, no paganismo era exatamente a mesma coisa. Osíris era adorado ou como preto ou como branco, a depender do aspecto da divindade que você favorecia. No jogo de xadrez, o que você tem aí? Você tem casas brancas e pretas. E o jogo de xadrez é planejado, é um jogo oculto, planejado desde a antiguidade, através da maçonaria, para mostrar que, de fato, o peão não somente destrói o rei, mas você pode promover o peão à rainha. Ele se torna rainha, se você quiser. Então, o preto e o branco, ambos eram símbolos que já estavam presentes na adoração a Osíris e no culto a Ísis. E você também tem isso no catolicismo. Você tem a Madonna negra e você tem a Madonna branca. E se você for para a cultura oriental, você tem exatamente a mesma coisa. O culto à mãe e à criança. Isi e Iswara, Xingmu e a criança sagrada. Você também tem isso no Egito, Ísis e Osíris. Você tem também na cultura hitita a adoração da mãe e do filho. Claro, a mãe e o filho se tornarão proeminentes no catolicismo romano. Mas se você quer fazer com que as pessoas creiam que eles representam alguma coisa, você tem que dar nomes aos deuses. Isso não é problema. Esses nomes têm mudado através da história. Os gregos não tinham os mesmos nomes que os medo-persas. Eles não tinham os mesmos nomes que os egípcios. Eles não tinham os mesmos nomes que os babilônios. Mas tudo era um deus apenas. Então, todas essas divindades, e aqui você tem uma antiga religião asteca, Quetzalcoatl, e a criança, e às vezes você tem do sexo masculino ou feminino, indica que a divindade é tanto macho quanto fêmea. A Madonna negra está na Igreja Católica Romana, e os messias negros são também comuns. E a Madonna branca tem filhos brancos. Aqui você a tem no hinduísmo. Esta vem do Museu Britânico. Aqui você tem a mãe, ali você tem a criança sagrada, aquele que vai ser o Salvador. Isso é paganismo. Nada tem que ver com o cristianismo, porque Jesus diz: há apenas um mediador entre Deus e o homem. E quem é ele? O homem Jesus Cristo. Você não tem outro mediador. Maria nunca vai tomar o lugar de Jesus. Nenhum santo vai tomar o lugar de Jesus. Nós não precisamos de ninguém como mediador. Isso é paganismo, não é cristianismo. Aqui está Ísis em sua forma espírita, quando ela se aproxima dos rituais da nova era. Suas manifestações. Nós vamos tratar disso em outra palestra. Aqui você tem os símbolos, os antigos símbolos pagãos de Hermes e Ísis, bem aqui, com a estrela de 6 pontas no meio do círculo. Ou as estrelas de 5 pontas em outros lugares são também usadas. Este símbolo, onde vocês acham que eu achei? Este símbolo é dos antigos deuses? Eu o achei na Catedral Jesuíta, no sul da Europa, na Alemanha meridional. O que isso está fazendo aí? O que os símbolos de adoração ao sol estão fazendo em Czestochowa, na Tchecoslováquia, ou na Polônia, em todas as partes do mundo? Vamos dar uma olhada, então, na nova enciclopédia católica, que diz: Pio XII afirmou fortemente que Maria é rainha. Então, aqui nós temos uma rainha no céu, mas Beltis era também chamada de rainha do céu, inserindo no calendário 31 de maio uma nova festa de Maria Rainha.
Então, Maria é remodelada, reformada, para se encaixar nos sapatos da antiga divindade e colocada na frente do povo como nova mediatriz. Isso é muito triste porque Jesus é tirado da equação. Eu não estou tentando derrubar Maria. Maria era uma mulher abençoada, ela era uma boa mulher, mas a sua herança está sendo mal usada aqui. Ela era reverenciada como mãe e rainha em 31 de outubro de 1942, quando foi reconhecida publicamente como rainha. É espantoso que todo o sistema antigo de Babilônia somente chegou à plenitude em nossa época. Agora, vamos dar uma olhada em retratos fascinantes da transferência do papel mediador de Jesus para Maria. Este aqui eu encontrei em Roma. Aqui você tem Jesus colocando a coroa de espinhos sobre a cabeça de Maria. E ela tem as feridas nas mãos. Portanto, Maria que se torna a mediatriz, aquela que sofreu e morreu. E se alega que através de Maria nós somos salvos, porque Maria é aquela por cuja obediência nós fomos salvos, no ponto onde Eva havia falhado. Agora, lembrem-se que eu fui católico. Eu fui um católico devoto por muitos anos. E eu fiquei abismado, como vocês também provavelmente estão hoje à noite. Agora, essa antiga deusa, ela era parte de um rito de fertilidade, e as pessoas oravam para ela buscando fertilidade, amamentação. Será que Maria também preencheu esse papel? Absolutamente. Vamos até a Gruta do Leite. Sim, a Gruta do Leite em Belém, muito perto da Igreja da Natividade. Vamos descer comigo até a Gruta do Leite. Aqui você tem um símbolo, está na igreja, mas esta é a figura que eles usam como símbolo. Maria com o seu seio do lado de fora, símbolo de fertilidade. Ela amamenta o filho e as pessoas vêm até esta gruta e vêm aos montes para orar quando tem problemas de fertilidade. Agora, se você olha para o teto da caverna, você encontra essas manchas brancas. Ela é chamada de a caverna do leite, porque as pessoas dizem que essas manchas brancas que você vê aqui são causadas pelo leite de Maria. Porque quando ela amamentou o menino Jesus, o seu leite jorrava e espirrava nas paredes da caverna e fez então essas manchas brancas. É isso que as pessoas dizem. E o Papa reconheceu isso como um milagre autêntico. E há um testemunho do Vaticano que esta é uma situação autêntica de milagre. Eu perguntei para o guia que estava conosco e também era o cantor da Igreja da Natividade. Eu perguntei para ele, com licença, eu estou um pouquinho curioso. Essas manchas brancas que nós estamos vendo na parede, eu as vi em muitas outras cavernas também. Nas outras cavernas, elas também são o leite de Maria? Não, não, não. Aquelas são naturais, mas essas aqui são do leite de Maria, percebe? Agora, isso pode parecer um pouco ridículo, mas eu vou mostrar para vocês que o mesmo culto da fertilidade que acontecia em relação às divindades antigas também está acontecendo com Maria. E quando você pensa nisso, isso me deixa doente. Se ela é a rainha do céu, isso significa que ela é a deusa do céu. E aqui você tem uma figura católica em que anjos estão coroando Maria como rainha. E aqui você tem, na entrada de uma outra catedral na Europa, você tem Maria sendo coroada pelo Pai e pelo Filho como rainha do céu, enquanto os adoradores, ao fundo, não estão adorando nem o Pai nem o Filho. Eles estão adorando Maria. Aqui está uma outra figura em que Jesus olha com aprovação, enquanto os arcanjos estão coroando Maria. E aqui você tem uma outra em que pai e filho coroam Maria diretamente. Agora, não é nem mais um anjo.
É o próprio Pai, o próprio Filho. E aqui você tem o Papa orando na frente da estátua de Maria. E até ele está coroando Maria. Então você tem todo o ritual, você tem todo o sistema do paganismo construído para tornar Maria Beltis, a rainha do céu, aquela que aplaca a ira, aquela que fica em pé no lugar do verdadeiro mediador. Então, nesta figura aqui, você tem o Espírito Santo e mais acima você tem Maria no centro. E se você observa os olhares do discípulo, para onde eles se dirigem? Para cima ou para Maria? Para Maria. Ela se tornou a mediatriz. Agora, será que nós encontramos este símbolo em templos antigos? Claro que sim. Essa divindade feminina também era adorada como pomba. E ali você tem a pomba dupla, que era também um símbolo de duas cabeças, que pode também ser interpretado mais tarde como uma fênix de duas cabeças, ou uma águia de duas cabeças, que é um símbolo interessante da maçonaria por falar nisso. E aqui você tem o símbolo da ONU, a pomba, que é um símbolo usado pelas Nações Unidas para representar a paz. Aqui está uma outra figura da pomba, símbolo da ONU. E a pomba representa a força mais suave e toma o lugar do Espírito Santo. Então, a deidade feminina é também aquela de quem emana uma gentileza, uma força terna, o Espírito Santo. Então, quando você encontra este símbolo da pomba em muitas roupas de sacerdotes, você nunca pode ter certeza se é uma referência ao Espírito Santo ou se de fato é uma referência à ONU. E quando ele aparece sob os raios do sol, será que ele pode simbolizar o cristianismo? Ezequiel 8, 13 a 14 diz: maiores abominações que farão. E ele então me trouxe à porta da casa do Senhor, e eis ali sentadas mulheres pranteando Tamuz. Percebemos que o antigo Israel foi enganado para adorar a mãe e a criança. E o Israel moderno está sendo enganado. Eu estou falando sobre o Israel espiritual. Está sendo enganado a fazer o mesmo. E é interessante que esses deuses antigos estavam sempre associados com lugares escuros. Eles estavam associados com grutas. A deusa Diana, ela era a deusa da caça. E muitas vezes uma gazela ou um veado eram associados com ela também. E ela também, nas culturas pagãs, emanava da caverna. Ela saiu de uma caverna. E aqui você tem nessas descrições, você tem estátuas dentro de cavernas. Agora, estas estão em catedrais. Esta aqui é uma catedral jesuíta importante na Tchecoslováquia. E ali você tem essas divindades, ou estátuas delas dentro de cavernas. E você tem as letras IHS acima, que hoje eles dizem que significa a seu serviço. Mas é claro que não significa a seu serviço de modo algum. A Igreja Católica diz que ela se refere a Iesus Hominum Salvator, que significa Jesus, o Salvador dos homens. Mas se você pertence ao círculo oculto, você reconhecerá que essas letras significam Ísis, Horus e Sebe, a trindade egípcia. Ísis, Horus e Sebe. Sebe era a divindade escura, ela era o lado negro de Osíris. Osíris e Sebe são realmente intercambiáveis. Um é a luz e outro a escuridão. Um é bom e o outro é mau. Se você quiser, você pode adorá-los hoje. Satanismo e a adoração de Lúcifer são a mesma coisa. E é por isso que os luciferianos e os satanistas são sempre bons amigos. Um pratica a luz e o outro pratica as trevas. Os satanistas têm que fazer boas obras para aplacar o seu Deus e têm que sacrificar a seu Deus. Os luciferianos têm que fazer exatamente a mesma coisa. São intercambiáveis. Eles podem se sentar na mesma cadeira. Não importam se adoram o lado escuro ou se adoram o lado iluminado. E isso é assustador, porque você nem sempre consegue diferenciá-los.
Bem, se você vai então a essas catedrais antigas, aqui está a Catedral de Colônia, você tem o símbolo de Apolo, o deus do sol, e você tem a lua e as estrelas. O sol, a lua e as estrelas são os três aspectos do deus sol, como Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma é o sol nascente, Shiva é o sol no meridiano, Vishnu é o homem vítima, o sol que cai nas águas à noite e se torna Dagon, o deus peixe ou Poseidon, e se levanta da água é adorado como Poseidon ou como a serpente, sob forma triuna.